Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje o nosso curso Libertação, tão especial para a gente, na aula do mês de junho, capítulos 9 e 10. Serrana, muito obrigada pela oportunidade, mais uma vez. Obrigada, eu que agradeço. E a todo mundo que está aí, sejam todos muito bem-vindos. Para a gente começar nessa ambiência, né? Vamos lá, numa ambiência de amor, de Maria. Vamos escutar uma prece para a gente entrar nessa ambiência de amor. Vou compartilhar aqui. Ave Maria, Mãe das estrelas, Mãe do céu, alma doce da natureza, ó seiva viva que nutre este chão, dá luz a tudo que vive e respira, leva a dor do coração. Ó doce mãe, estende seu manto nesta terra que tanto precisa de ti. Transforma o coração dos homens para que o paraíso aconteça aqui. Santa Maria, Agora já nessa ambiência de Maria, vamos então começar o nosso trabalho de libertação. Serrana, o Matheus vai passar os slides, tá bom? Tá bom, obrigada. Posso começar? Pode. Pode abrir os slides ou abre depois? Pode abrir agora? Então, quando eu for pedindo. Tá ótimo. Perfeito. À medida que for chegando na hora, eu aviso. Tá ok, obrigado. Tá bom. Boa noite a todos, é um prazer muito grande, uma honra estar aqui nessa casa de luz, né? Podendo trabalhar, podendo divulgar a doutrina espírita, né? Agradeço muito a toda essa minha família Agreste pela oportunidade. Acho que eu não vou cansar mais de dizer isso. Mas hoje nós vamos entrar na aula 4, né, no capítulo 9 e 10, que fala sobre perseguidores invisíveis e valiosa experiência. Mas antes, vamos dar só uma recordadinha para a gente pegar o link, que paramos naquele momento em que Gúbio com Gregório tem aquele embate, né, do Gregório ficar falando, reclamando, e com a humildade de Gúbio, né, que foi uma coisa linda aquele diálogo, ele conseguiu fazer com que Gregório concordasse, que ele acompanhasse a equipe, né, que iria trabalhar, que ia para a crosta, para a casa da filha dele, e ele não pediu que Gregório ajudasse a ele só pediu que ele ficasse neutro, e que ele se misturasse junto com os servidores dele, do qual estava empenhado no desencarne de Margarida. E assim, Gregório concordou. E aí, quando eles voltaram, eles já retornaram libertos daquela prisão que eles estavam, que não teria mais necessidade, porque eles estariam já misturados com os trabalhadores, com os servidores de Gregório.
E aí foram o Gúbio, Eloy e André Luiz, eles já soltos, né? Eles foram andando, porque André Luiz ainda estava apavorado com aquela, com o visual, com o aspecto das pessoas, com os ovoides mesmo, né? E aí ele, como o Gúbio não perde uma chance de ensinar, né? Porque, na verdade, André, ele estava em treinamento, eles falam assim, vamos aproveitar esse ambiente para estudo, e caminhando encontra uma mulher esquálida, né, estendida no chão, e com 3 ovoides ligados a ela. E quem foi essa mulher? Isso aqui é o resumo, tá? O resumo do resumo. E quem foi essa mulher esquálida que ele encontrou no chão, ligados a ela 3 ovoides, né? Foi uma tirânica senhora de escravos do século passado, que se findou. Ela descobriu que ela se casou e ela descobriu que o marido dela havia tido uma relação amorosa com uma escrava que gerou 2 filhos. E ela, com muita raiva, ela fez o quê? Vendeu a mulher, né, como escrava, que logo depois ela morreu de tuberculose, de febre amarela, e os 2 filhos ficaram na fazenda, né, sendo maltratados e sendo acusados de roubo, e ficaram presos com uma corrente no pescoço até morrer. E os 2 morreram de tuberculose sem nenhum cuidado, sem nenhuma assistência. E teve o planejamento dela, que ela receberia, né? Ela criaria João, ela casaria com João de novo, que era o antigo marido dela, e receberia esses três ovoides, né? A mãe escrava com seus 2 filhos, fazendo parte da família dela, e aí teve todo o planejamento muito difícil, muito complicado. E aí eles chegaram no gabinete de Gregório, e Gregório concordou, autorizou que eles fossem, isso eu já falei, que eles fossem junto com a equipe, se disfarçando com os servidores. No dia seguinte, isso já é começando a aula de hoje, no dia imediato, pela manhã, em companhia de entidades ignorantes e transviadas, dirigimos-nos para a confortável residência onde o espetáculo inesperado nos surpreendia. Entidades inferiores, em grande número, afluíram à sala de entrada, sondando-nos as intenções, porque eles já chegaram na casa de Margarida, né? E era uma residência confortável, uma residência bonita. E aí Gúbio dá orientação a todos eles que se assemelhassem aos diligentes vulgares, ou seja, que se fizessem escuros e opacos perispiritualmente. Eles não poderiam vibrar mais aquela luz. Eles teriam que ter uma aparência quase que de um encarnado, de tão opaco que eles teriam que ser, para eles poderem se misturar naquele grupo. E aí, Saldanha, o diretor da Falange, os recebe, porque Gregório tinha dado uma senha para eles, para quando eles chegassem lá, eles serem identificados como mensageiros, como trabalhadores do Gregório, e um trabalhador do qual deveriam ser muito bem tratados. E aí ele fala, com a senha que Gregório nos forneceu, foram admitidos na condição de companheiros importantes, que eles estavam ali para observação. E aí Saldanha, que é o encarregado de toda aquele da Margarida, empenhado em coordenar todo aquele grupos inferiores para o desencarne dela. E ele pergunta a Gregório, o chefe deliberou apertar o cerco, ou seja, fazer daquela condição uma condição pior? E o Gúbio responde, sim, desejaríamos examinar as condições gerais do assunto e auscultar a doente. E aí chegaram até o quarto de Margarida, né, onde ela estava, já estendida na cama, mulher ainda moça, mostrando extrema palidez nas linhas nobres do semblante digno. Entregava-se a tormentos, entregava-se a tormentosa meditação, né, naquele estado moribundo. Aí você já pode clicar a primeira figura. E aí se mostra, né, que é essa imagem que está aparecendo para vocês?
Ele está começando a apresentar ainda. Aí, essa aí mesmo. A primeira. Essa. Não tem como passar só ela, não? Passando duas. Essa. E essa imagem, eles chegaram lá no quarto, né? Essa pessoa estendida aí é a Margarida, e ele fala: 2 desencarnados de horrível aspecto, são esses 2 que estão bem próximos dela, submetiam a complicadas operações magnéticas. E o que vem a ser essas operações magnéticas, né? Todos os seres vivos, nós, possuímos campo energético que nós chamamos de fluido, que pode ser manipulado e direcionado para fins terapêuticos ou não, né? Por exemplo, o pássaro encarnado, ele serve para revitalizar os nossos campos energéticos. Na pessoa que está para desencarnar, a gente só faz a dispersão e não precisa mais doar o fluido, como passa em pessoas que já estão desencarnando em hospital. Eu não sei se vocês fazem esses trabalhos aí. Então, a gente só dá o passe de dispersão para eliminar o fluido. No caso de Margarida, ela estava sendo retirada os fluidos dela para cada vez ela ter menos quantidade de fluido, porque o desencarne dela já estava próximo. E esses 2 eram os 2 que eram destinados a fazer essa retirada de fluido. Era essa cirurgia magnética. E aí André Luiz relata: na cabeceira em que descansava, surgiam algumas dezenas de corpos ovoides, algumas dezenas, assemelhando-se a grandes sementes vivas atadas aos cérebros da paciente através de fios sutilíssimos, cuidadosamente dispostos na medula alongada. Ou seja, esses ovoides tinham total interferência ao tipo de raciocínio e pensamento delas. E eles eram meticulosamente cruéis. Tudo ali era estudado passo a passo para que levasse aquela paciente a cada vez mais a fragilidade do corpo e a retirada do fluido, porque nós vivemos enquanto temos fluido, né? Tanto é quando a gente adoece, a nossa quantidade de fluido adoece também. Por isso que a gente tem que tomar um passe, tomar uma água frutificada, fazer um evangelho no lar para que a gente possa se restabelecer. E Margarida, né? Como é que estava a Margarida? A Margarida estava absolutamente presa pelo corpo perispirítico, pelos tuberculentos perturbadores, porque ali tinha esse grupo todo que eu vou falar agora, pela vampirização incessante, pelos hipnotizadores, pelas formas ovoides, e era um cerco tecnicamente organizado. Margarida demonstrava-se exausta e amargurada, e essa era a finalidade deles, né? Porque ela estava sendo conduzida para a morte. E assim era todo esse cerco. Olha o grupo de pessoas que estavam ali dentro do quarto dela o tempo inteiro, sabe? Com o objetivo de levá-la a um desencarne. Então, imagina se a pessoa tem condições de se restabelecer. Impossível. Era uma energia muito densa em cima dela. E Saldanha presta informações à vítima, porque já que o Gúbio e o seu grupo eram indicados pelo Gregório, né, como se fossem tratados como VIP, né? Visita VIP. Então, ele ali, todo assim, pavunado, ele presta informações em relação à vítima, né? E ele fala: estamos em serviço mais ativo há 10 anos, quer dizer, mais ativo. Eles já vinham há muito mais tempo nesse tipo de serviço, mas com toda essa veemência, só há 10 anos. A presa foi acolhida colhida em cheio e não contamos com qualquer resistência dela. Mas alguns dias e a solução não se fará esperar. Ou seja, daqui a bem pouco tempo, no estado que ela se encontrava, ela já estava sendo levada a desencarne, porque nessa situação, olha só, gente, 10 anos. Meu Deus do céu, é muito sofrimento. E aí, Gúbio pergunta pelo marido de Margarida, onde ele se encontra, né? Aí Saldanha, porque ele tinha todas as informações, né? E ele responde:
ele não tem a menor noção da vida moral. Não é um mau homem, mas no casamento foi apenas transferidos de gozador da vida a homem sério. A paternidade lhe custará um trambolho. Ele não tinha a menor intenção de ser pai. Caso tenha, os filhinhos não passariam de curiosos brinquedos, mas vão à missa na esperança de melhorar. E hoje eles serão conduzidos, ele vai conduzir a esposa à igreja para assistir à missa, na intenção dela que ela possa melhorar. Aí a gente fala, né? Esse provérbio, ajuda-te que o céu te ajudará. Mas para isso, não basta ir a uma igreja, não basta uma casa espírita, não basta assistir uma palestra só. Nós temos que fazer a nossa parte. A gente tem que se esforçar. A gente tem que ter responsabilidade diante da vida e da vida como um todo. Nós temos que tomar a iniciativa em se melhorar. Porque as pessoas falam, ai, mas eu respondi mal porque a pessoa me irritou. Nós temos o nosso universo e nós temos que ter controle dele, né? Ter a importância, né? A humildade de pedir, de buscar e e de bater a porta. Ai, gente, desculpa. Esqueci minha água. Porque Jesus falou, não é? Batei que a porta vai abrir, não é? Ele não falou isso? Mas a gente tem que bater na porta. A gente tem que pedir para poder ser atendido. A gente tem que buscar as soluções, porque elas também não caem nos nossos pés. E, acima de tudo, fazer isso orando. Porque é através da oração que vai dissipando de pé de nós todas as energias densas. A ação da humanidade é necessária para que nós possamos atingir o nosso resultado. Sem oração, gente, é isso que a gente entender. É o único veículo que nós temos com o plano espiritual. E assim receberemos a ajuda divina ou o apoio do universo. Não é isso que a gente... os espíritos não falam que a gente manda para o universo, é o que a gente recebe de volta? Então, através da oração, a gente manda para o universo pedindo ajuda. E a ajuda vem, sim. E aí, nesse interim, o marido entrou no quarto ajudando a vestir-se. Em seguida, parou um táxi e eles foram para a igreja. Você podia apertar a 2 agora, por favor? E aí, André Luiz relata essa figura aí. A sua figura não está igual à minha. Dá para ver o carro? Eu não estou vendo. Não, é essa mesmo. É que como você mandou para a gente, estava assim mesmo. Deixa eu ver se eu... Bom, essa figura é uma figura, eles no carro, e aí então eu vou ver, tá? Já que não tem a figura. O veículo transformava-se em um carro de festa carnavalesca. Entidades diversas aboletavam-se dentro e em torno dele, desde o paralama até o teto luzente. Ou seja, para eles entrarem no carro e tá essa caravana já em volta do carro, em cima do carro, no paralama, isso é o quê? Sintonia. É com aqueles espíritos que se sintoniza. E que fazer... eles não entendem que não basta só ir à igreja, nós temos que fazer uma metanoia. Nós temos que mudar o nosso pensamento, o nosso caráter, mudança espiritual, mudar de energia, tomar conta do pensamento, porque tudo começa com pensamento. Eu sempre falo, nós temos que ter responsabilidade com o que nós pensamos, porque tudo começa com pensamento, inclusive a obsessão mais sutil. E continuando, descendo a porta do santuário, na igreja, né, observei um estranho espetáculo. A turba de desencarnados em posição de desequilíbrio era talvez 5 vezes maior que a assembleia de crentes em carne e osso. 5 vezes maior. Olha só que quantidade de gente. E aí ele fala, compreendi logo
em que a maior parte ali se achava com o propósito deliberado de perturbar e iludir. Perturbar a gente entende, mas iludir como, né? É a influência de um espírito desencarnado sobre uma pessoa, muitas vezes de forma sutil e persistente. Então, ele vai iludindo a pessoa com pensamentos, vai iludindo a pessoa com atos, vai iludindo, colocando ele como coitadinho, ou se colocando como vítima. E essa ilusão toda que vai criando uma atmosfera, que no caso ali era uma atmosfera ruim. E essa influência se manifesta em diversas formas. Pensamento instrutivos. O obsessor passa, através do pensamento, a ilusão de sentimentos ou coisas. Sentimentos negativos, dificuldades em tomar decisão. Vai que ele vai ali para rezar, para tomar uma decisão, que ele ia voltar para casa com a intenção da família ficar mais organizada, mais harmonizada, e aí eles vêm e fazem o quê? Não, esse pensamento não é bom. Mudanças repetitivas de comportamento, como irritabilidade, agressividade e buscar vícios. Isso tudo é um comportamento destrutivo. E o obsessor atua no nosso campo o quê? Mental e emocional. É ali que ele nos pega. Ele não tira nada da gente que a gente não tem para dar. Ele vai no nosso emocional, está triste? Vamos fortalecer essa tristeza. Vai lá no nosso mental, né? A pessoa é vaidosa? Então vamos pegar na vaidade e no orgulho da pessoa. E André Luiz continua. Penetramos o templo, onde se comprimiu nada menos de 70 a 80 centenas de pessoas desencarnadas. Como era o ambiente da igreja com esses obsessores? Essas centenas, essas 80 centenas de pessoas. A algazarra era de ensurdecer. A atmosfera era pesada. A respiração era difícil pela condensação dos fluidos semicarnais ali reinantes, ou seja, nós. Né? Quando as pessoas falam, estava tão perturbada, entrei na igreja para rezar. Não é isso que as pessoas falam? E esse pensamento entra, né? E é esse pensamento que o grupo de espíritos que estão ali se deliciam. E André Luiz, ao olhar para o altar, ele relata dos adornos e objetos do culto emanava doce luz que se espalhava pelos cismos, né? Ou seja, pelo alto, na nave visitada pelo sol. Fazia-se perceptível e nítida a linha divisória entre as energias da parte inferior do recinto e a do plano superior. Ou seja, eles tinham ali para fazer o quê? Energizar. Ou seja, é aquela água benta, né, que as pessoas chamam na igreja, a hóstia também, ela era toda energizada pelo plano espiritual. E aí a André Luiz pergunta a Gúbio, mas o que vemos aqui? Né? Porque não era nada do que ele imaginava com aquela ideia dele de passado de ir à igreja. E aí Gúbio responde, há quase um século, as preces fervorosas de milhares deles aqui envolvem os nichos e apetrechos do culto, porque as pessoas entram na igreja rezando. E a gente faz o que, coração? A gente imanta as paredes e coisas dentro da nossa casa ou dentro de um estabelecimento religioso. Né? E é claro, é natural que elas resplandecem, porque são energias dos fiéis mesmo que emanavam. E a liturgia anunciava que a cerimônia ia começar. E os sacerdotes e os acólitos eram os ajudantes que ficam do lado do sacerdote ajudando a rezar a missa. Envergando soberba vestimenta, permaneciam em sombras, sucedendo o mesmo aos assistentes. Aí a gente fala, né? A grande maioria estava ali fora de sintonia com o alto. Você podia passar a outra figura, por favor? Aí André Luiz vai nos dizer o que estava acontecendo. Procedendo do mais alto, 3 entidades... Deixa eu botar minha figura aqui também. 3 entidades... Onde é que eu estou?
entidades de sublime posição hierárquica, semearam os benefícios divinos. Semearam. Então, estavam esses três espíritos de alta envergadura dentro da igreja, apesar de todo aquele grupo inferior, de toda aquela algazarra, de toda aquela confusão, eles semeavam ali, porque tinham pessoas de coração puro, tinha pessoas de bom propósito, tinham pessoas que estavam ali com um pensamento elevado. E quanto à plateia religiosa, como é que era? Os encarnados e desencarnados não percebiam a presença dos emissários. Isso significa o quê? Muitos de nós também não percebemos, né? É a faixa vibracional diferente, é a falta de sintonia, pensamentos conturbados e negativos, que quantas vezes os espíritos nos falam que eles poderiam ajudar a gente muito mais se a gente estivesse elevando o nosso pensamento para que eles pudessem nos ajudar um pouco mais. Os malfeitores desencarnados, propositadamente, se prostravam aos pés dos que se candidatavam à fé renovada, ou seja, aqueles que tinham ido ali com a intenção de se melhorar, irreverente, buscando conturbá-los. E conseguiam? Sim, muito, por causa da fé vacilante. Determinado número de frequentadores se esforçavam por melhorar a atitude mental na oração, mas ninguém muda de vibração mental no estalar de dedo. É uma coisa que a gente tem que ir fazendo diariamente, higienizando o pensamento. Precisa de persistência mental no bem, perseverança nos pensamentos, nas palavras e nas ações. Atitudes honradas, porque aí fica tudo mais fácil a gente começar a interagir com o plano espiritual. E uma senhora que acompanhava os sacerdotes com o desejo de receber a bênção espiritual como pensamento devoto, mas ela tinha chegado ali no padre para receber a hóstia, para fazer tudo direitinho, com aquele pensamento ligado a Deus, ligado aos santos, né? Ligados a tudo. E aí aquele grupo de baderneiros que estavam dentro da igreja, a intenção deles era justamente perturbar e não deixar que isso acontecesse. Aí se aproxima quem? 2 transviados da esfera inferior, inutilizando, impossibilitando ela a tentativa da oração, a tentativa de pensamentos elevados. E isso é o quê? Fé vacilante. Nós precisamos aprender a higienizar os nossos pensamentos. Nós temos que aprender a afastar. Se a gente está lá, ai, meu Deus, eu gostaria... Aí entra, você não vai conseguir. Vou conseguir sim, né? Porque o Senhor é meu pastor e nada nos faltará, não é verdade? Ele me ensinou que devemos pedir para que a gente possa obter. E é isso que eu vou fazer. Eu vou pedir para obter, dentro do meu merecimento ou da misericórdia, que eu costumo dizer, né? Aquilo que eu estou precisando, daquele alívio imediato. E é uma atenção que a gente tem que ter, porque a experiência da alma no corpo denso destina-se ao aprimoramento individual. A gente não está aqui no parque de diversão. A gente está aqui para a gente se melhorar. Nós somos responsáveis pela nossa evolução. Nós vamos precisar que nos violentemos para poder seguir Jesus. Não foi isso que Jesus falou para a mulher adulta? Vá e não peque mais. Não é isso? É que nem a gente. Vá e não peque mais. Nada sem esforço, sem suor, sem lágrima, a gente não consegue. Porque o pior inimigo que nós temos somos nós mesmos. Os nossos vícios, os nossos maus pensamentos, as nossas más atitudes, a nossa figura de bonzinho sem ser, né? Aquele sorriso amarelo que, na verdade, é irônico. E são essas coisinhas pequenininhas que a gente tem que aprender a tirar de nós para que as coisas maiores possam desaparecer. É no olhar de visgueio, como minha avó falava, né? Naquele sorriso amarelo, sabe? Sorriso é sorriso. Você não gosta da pessoa, mas dá um sorriso bonito. Vai que isso mude, não é? Vai que o nosso sorriso mude aquela situação naquele dia. E tudo se inicia com pensamento, tanto para o bem quanto para o mal. E aí Búbio explica
explica o seguinte: a missa é um ato religioso tão venerável quanto qualquer outro em que os corações procurem identificar-se com a proteção divina. Ou seja, a Igreja Católica, o Centro Espírita, qualquer lugar de oração, né? Qualquer templo de oração é um lugar bom, porque é ali que nós estamos indo para a gente fazer o contato com o plano superior, para a gente fazer contato com o Pai, né? Com o nosso Pai. Mas aí ele continua falando, mas raros são aqueles que trazem o espírito efetivamente inclinado à assimilação do auxílio celestial. Quantas vezes você está dentro de um templo religioso, seja ele qual for, assistindo um culto, uma palestra, mas tua cabeça não está nem ali. Como é que a gente vai mudar? Como é que a gente vai interiorizar os ensinamentos de Jesus se a gente não estiver ali presente? Ou a gente está no passado, ou a gente está no futuro. Numa situação que já passou, que a gente não tem mais como consertar, e no futuro que a gente nem sabe se vai chegar. Não é? E muitas das vezes a gente está dentro desses templos religiosos com um lado material e egoístico tão aguçado que a gente perde a essência divina, toda aquela vibração que a gente deveria estar recebendo. É como eu falava na evangelização, é como se a gente tivesse com o guarda-chuva aberto, porque cai tudo que é bom, mas escorre para o lado. Porque nós não permitimos que os fluidos, que os bons pensamentos, que a ajuda chegue. E aí ele continua, cada crente, além do serviço de purificação dos sentimentos, necessitará também combater a influência dispersiva e perturbadora procedendo dos companheiros desencarnados que lhes buscam oferecer arrefecer o fervor. Ou seja, nós somos os responsáveis de fazer esse afastamento. Nós somos responsáveis de não aceitar a interferência desse pensamento. Nós somos responsáveis pela nossa evolução, né? E dentro, vamos falar nós que somos espíritos, quantas vezes estamos dentro de uma palestra, ou exatamente agora, a mente está se desviando para a conta do supermercado, para a relação de compras no mercado, para a roupa que esqueceu na máquina de lavar ou não botou, o marido vai chegar que eu não sei como é que eu vou fazer, não é? Não levei o cachorro para passear, em vez de estar aqui agora aprendendo ensinamento. Porque nós temos que aprender a estarmos no presente. Porque se nós não estivermos no presente, por isso que as pessoas não sabem se desligou o ferro, se desligou o fogo antes de sair de casa, porque a pessoa está toda no automatismo, né? E sem contar a fé vacilante. E aí, intensa luminosidade fluía do sacrário, pode apertar a próxima, envolvendo todo o material do culto, que é aquela hora que o padre levanta, né, onde fica as hóstias, conforme eu botei essa imagem aí, que ali os espíritos estão fluidificando a hóstia. Tá tudo sendo, da mesma forma que a nossa água é fluidificada, que o passe nos energiza, ali dentro tudo é igual, porque os espíritos atuam da mesma forma nos mais diversos lugares. Mas o sacerdote, ao erguer a oferta sublime, aperta de novo, apagou a luz que a revestia com os raios cinzentos escuros que ele próprio expedia em toda direção. Ou seja, o pensamento dele estava totalmente desalinhado com aquilo que ele estava fazendo. Totalmente. Né? Porque o padre rezar a missa é um trabalho, né? O trabalho dele é acordar e fazer a missa. Só que aquilo já vai vindo num automatismo tão grande que chega uma hora que ele já está doido que aquilo tudo acabe, né? Conforme está sendo dito e descrito por André Luiz. Ele estava ali já de saco cheio, falando a verdade. Ele já estava doido que aquilo tudo acabasse, porque ele queria ir embora. E já começa, ai meu Deus, vem aquela mesma pessoa me procurar, reclamar das mesmas... Porque as pessoas reclamam as mesmas coisas, mas não modifica a sua postura, a pessoa não modifica a sua forma de ver,
a pessoa não modifica a sua forma de pensar e quer que as coisas se modifiquem. Não tem como modificar. Não tem como. Mas, quando se preparou a distribuir o alimento eucarístico, pode clicar mais um. As hóstias eram autênticas flores de farinha irradiando luz com tanta força que o magnetismo obscuro das mãos do ministro não conseguia inutilizá-las. Ou seja, tu vê como é misericórdia divina, né? Por mais que ele estivesse em desalinho com aquilo que ele estava fazendo, né? Quantas vezes um passista, porque o médium também é um ser humano que tem suas dificuldades, que tem suas angústias, que muitas das vezes é difícil concentrar na hora do passe, na hora que está dando passe, tem horas que a mente do passista vai também embora, junto com as suas aflições, aí a gente volta de novo para o passe. Mas ali, nós somos só uma ferramenta, porque ali tem uma espiritualidade maior que não vai deixar que aquela pessoa que foi ali recebeu o passe, recebeu os fluidos, não recebam. Entendeu? E aí que eu falo, né? Por mais que ele estivesse em desalinho, quando ele pegava a hóstia para oferecer a outra pessoa, se transformava em flores de farinha, né? Nas mãos do ministro, conseguindo utilizá-la. A energia inferior do sacerdote era automaticamente neutralizada pelo plano espiritual superior. O pensamento menos bons dos médios passistas, não estou dizendo que são todos, que na hora do passe se desvia por algum motivo qualquer, se distrai, é neutralizada na hora que a pessoa está recebendo o passe. Porque na hora que está recebendo o passe, o plano espiritual está pegando todos os nossos fluidos e passando para aquela pessoa que está ali em frente. Eu me lembro uma vez que eu fui dar passe, dei passe no primeiro, e quando ia doar o fluido voltava para mim. Achei estranho. Fui no segundo. Quando chegou na hora de doar o fluido voltava para mim. Na hora que eu fui dar o terceiro passe, todo o fluido que tinha vindo para mim foi para a moça que seria a terceira pessoa. Eu achei aquilo muito estranho, até que eu a encontrei no tratamento espiritual e ela estava começando a fazer o tratamento de câncer. Quer dizer, pegou todos os fluidos que os espíritos precisavam e transportou para aquela pessoa que precisava mal. Do fluido das duas pessoas que estavam sentadas antes dela, mais o meu fluido para tudo ser dirigido para ela. Aí eu falei, gente, como o plano espiritual sabe, né? Sabe como fazer, sabe como ajudar. Olha só, botar ela sentada do lado de duas pessoas que ela precisaria do fluido dessas pessoas, eu, como passista, para precisar do meu tipo de fluido, para ela ser beneficiada. Por isso que eu falo, por mais que o pensamento esteja em desalinho, por mais que o sacerdote lá esteja louco para ir embora, o plano espiritual tem a misericórdia de nos ajudar sempre. Dá mais uma clicada? Todavia, à frente da boca que se dispunha a receber o pão simbólico, enegreciam como por encanto, porque a pessoa não estava, a que estava recebendo ali, estava só recebendo uma hóstia, mas ela não estava em sintonia com o plano espiritual, que são os túmulos caiados de branco, não é isso? São brancos por fora, mas por dentro está totalmente enegrecido. E aí a hóstia faz o quê? Aquela hóstia que estava toda cheia de fluidos vitais, na medida que encontra uma pessoa toda enegrecida por dentro, a hóstia automaticamente se apaga. Mas somente uma senhora, podia clicar de novo? Ainda jovem, recebeu a flor divina com a pureza desejável. Via a hóstia, qual floco de fluidos iluminescentes, atravessar a faringe e alojando-se no coração. Olha que coisa linda, né? Ela estava totalmente voltada, totalmente alinhada com o divino, e o que era melhor, totalmente rejeitando a influenciação negativa, que não era pouca ali dentro, porque era dezenas, 70, 80 espíritos, olha para quanto, 5 vezes mais,
a quantidade de encarnado, olha só a fartura que sobrava para cada pessoa, não é? E ela conseguiu, com a vibração, com o pensamento, rejeitar toda influenciação, e a grande maioria a Osha pagava. E ele ficou admirado, como aquela... uma senhora ainda jovem, né? Deixa eu explicar isso também. Porque antigamente a mulher casava e se tornava velha, né? Acabou. Ficou logo uma senhora, a roupa já fica feinha, né? Aquele frescor todo acaba, na época lá da minha mãe, né? Que eu olhava para minha mãe e falei, nossa, minha mãe é tão bonita, que ela não usa uma roupa mais bonita, né? Tem que usar essas roupas de senhorinha, porque ficava automática velha. Casou, já ficou velha, já era senhorinha. Então, era uma moça nova, né? Que a gente vê que não é... as pessoas que tinham pensamentos negativos é porque não, era jovem, não sabia o que pensar. Não. Aí nós temos um exemplo de uma moça jovem, casada, né? Em que ela recebe a Osha com todo o seu esplendor. E aquela luz toda vai se alojar no coração. É o que eu achei mais interessante. Quer dizer, o coração era bom, né? O coração batia bem. O coração era generoso, né? O pensamento dela era ligado ao alto, ou seja, estava toda alinhada no bem. Nós não podemos fazer isso? Nós não podemos nos alinhar com o bem, com o alto, com o plano maior? E aí Gúbio vira e fala, aprendeste a lição? Que Gúbio não deixa também nada passar, né? E ele fala, a mente do sacerdote pairava longe do altar e achava interessado em terminar a cerimônia com brevidade. E quando compartilharam aí passou, né? Estavam lá, eles entram no carro para ir embora. E quando compartilharam a mesa da Eucaristia, cheio de sentimentos rasteiros e sombrios. Desculpa, gente, estou com dor de garganta. Quanto compartilharão a mesa da Eucaristia, cheio de sentimentos rasteiros e sombrios? Isso não precisa ser só dentro da igreja. Quantos vão à palestra pública também com esses sentimentos rasteiros, com esses sentimentos sombrios, com sentimentos de vingança, que já chegam, e envolvidos de bondade, que já chegam assim, Deus está vendo isso tudo, não é verdade? E ali, a André Luiza fala, o Rúbio combina com o tal do instrutor que estava lá, que acompanhava essa família, e fala para ele assim, acompanhe o nosso orientador, Eloy, para junto da enferma e do esposo, que se retirarão do regresso ao lar, cercado pelas mesmas entidades infelizes, sem a menor alteração. Então, quando eles entraram no carro, o táxi já virou aquele baile de carnaval de novo, com todo mundo pendurado em cima dele, porque se não houver reforma íntima, não tem melhora. Não adianta para a igreja, não adianta para o centro, não adianta para Macum, não adianta nada. Se não melhorou, não adianta nada. E aí, chegando lá, vão para casa, chegam na casa da jovem, né, da Margarida, e a jovem senhora começa novamente metida lá no quarto dela, com aquele olhar lânguido, perturbado, inquieta, com a energia dela toda sendo vampirizada, e ela estava o quê? Sobre um processo hipnótico. Ela recebera material de prostração e alucinógeno para um período de 30 horas, que eram aqueles que ficavam assim em cima dela. Então, quando ela chegou em casa, todo o processo recomeça. E Saldanha fala o seguinte, que era a pessoa responsável, direto, de cuidar de Margarida até a hora do desencarne dela. Aí disparou, os colaboradores todos foram embora, que haviam serviço em outra canto da cidade. Ficando dentro da casa somente Saldanha, Eloy e André Luiz, os dois magnetizadores, aquele que estava em cima da moça, né, e mais a coleção de formas ovoides. Todo o resto saíram para um outro trabalho no outro canto da cidade. E após a saída da Calmeia do Moribundo, Vorazes, Gúbio começa a sondar Saldanha. Sua fidelidade aos compromissos é bastante significativa. Que razões teria conduzido Gregório a conferir-lhe tão delicada missão?
Aí tu vê até a forma de falar, né? A gente tem que aprender isso, hein? A gente tem que aprender a saber formular uma frase. E aí ele fala, né, com todo empavunado, ódio, meu amigo, o ódio. Não propriamente a ela, mas ao pai, juiz sem alma, que me devastou o lar. Faz 11 anos, precisamente, que a sentença cruel de um magistrado caiu sobre os meus descendentes, exterminando-os. E aí Saldanha, confiando em Gúbio, começa a contar o que aconteceu com a família dele. Então, logo abandonei o corpo por uma tuberculose, não pude afastar-me do meu ambiente doméstico. Deixei 3 filhos e minha esposa Iracema. Passaram por dificuldades e aflições, ainda mais naquela época, né? Jorge, meu filho, não conseguia sustentar a casa. Logo em seguida, contraiu núpcias, né? Se casou com uma moça do trabalho dele. Certo dia, um crime seguido de roubo aconteceu no local do trabalho e toda a culpa recaiu sobre Jorge. E qual foi a postura de Saldanha? Saldanha, vendo aquela confusão toda, preferiu continuar no antigo lar, né? E fez o quê? Ficando no lar, ele identificou o verdadeiro criminoso do qual o crime tinha recaído sobre o filho dele. Em seguida, ele fez o quê? Levava o magistrado inspirar ele que o filho dele era inocente, que ele procurasse mais provas, que ele se interessasse mais pelo caso, mas o magistrado preferiu ouvir parentes e amigos influentes de políticas dominantes. E aí ele fez o quê? Qual foi o desdobramento disso tudo? O rapaz foi preso, Irene, que é a nora, se suicidou e se imantou ao espírito do marido, né, de Jorge, ou seja, imantar o quê? É vampirizar. Minha esposa, né, desencarnou, angustiada, triste, desolada, de tudo, filho preso, nora se suicida, deixa uma criança, passando fome. E minha neta, hoje menina moça, atende a serviço doméstico. Então, ele vendo aquele inferno todo, ele não conseguiu sair dali. E Saldanha, ele ainda continuava relatando o juiz dessa família, recebendo-me em sonho, ou seja, em desdobramento, as minhas promessas de vingança. Então, quando o juiz dormia, ele chegava junto e falava: você fez isso, você fez isso, você vai ver só o que vai acontecer com você. Isso adiantou alguma coisa? Não. Porque o juiz fez o quê? Apavorado, e para ele minimizar a culpa dele, ele pegou a neta dele, colocou para ela trabalhar dentro da casa dele como doméstica. E isso adiantou para o Saldanha? Não adiantou em nada, porque a vingança dele ainda era ferrenha. E Jorge, sob pressão mental de Irene, dilacerada. E Irene era a esposa. E Iracema, que era a mãe oprimida, ele não resistiu e enlouqueceu. Olha só como um familiar pode levar uma pessoa à loucura. Como a gente não deve pedir ajuda, papai, mãe, ninguém que desencarna, que a gente não sabe a condição que o outro se encontra, né? A gente tem que orar para o nosso mentor, para Maria Angélica, espíritos de alta envergadura, para que possa vir nos ajudar. Então, a mulher apaixonada por ele e a mãe desesperada com tudo que estava acontecendo com ele, ela pegou... eu esqueci que era para ter passado mais um slide, que era esse quando eles voltaram para casa. E aí ele enlouqueceu. No que ele enlouqueceu, ele foi transferido para um hospício de 5ª categoria, né? Que lá ele viveu encurralado, mas tratado como um animal. E foi esse estado de ódio em que Saldanha se encontrava. Olha como tudo é a lei de atração, como tudo é a lei de afinidade. Nesse estádio de ódio que ele estava desse juiz, dessa família, né? Ele faz o quê? Encontra Gregório. E Gregório encontrou ele e que agradou toda aquela disposição de ódio e de vingança que ele estava. Toda aquela situação íntima. Ou seja, por isso que a gente fala: eu estou com um obsessor horroroso do meu lado, muda de sintonia. Porque se está com um obsessor horroroso do lado, a sintonia está igual. Eu tenho uma pessoa que me persegue a vida inteira. Muda de postura, muda de pensamento, muda de hábitos,
Melhore seu coração, melhore sua forma de falar, porque no que você sai da sintonia, a outra pessoa não te pega mais. E Saldanha continua relatando. Necessitava de alguém de alma suficientemente endurecida para presidir a retirada técnica. Olha só, retirada técnica. Não foi retirar assim. Eles se aproximaram, depois ficaram 10 anos com aquele processo intensivo que eles estavam, até que pudesse levar ela ao desencarne. Dessa moça que ele deseja arrebatar devagarinho a existência terrestre e levou-me o ânimo firme. Quer dizer, tudo que Saldanha tinha era o que ele precisava para que aquele serviço fosse feito. Aí tu vê, né? Tudo casa certinho. Não existe, sem querer eu encontrei uma pessoa, sem querer eu falei alguma pessoa. E aí ele vai falando. Logo depois chegou o médico. O médico que tinha saído da casa de Margarida, que eles foram acompanhando os acompanhantes para a casa do médico. Quase no mesmo instante, um cavalheiro de idade madura penetrou o recinto em companhia de Gabriel, esposo da vítima. Algum tempo depois, entra uma entidade bem intencionada, né, acercando do médico como um dedicado enfermeiro. Né? A entidade passou à fronte dele e com desejo de transmitir-lhe alguma informação, né, pelo pensamento mesmo. E o médico, sem entender nada, em função daquela irradiação que essa entidade estava fazendo, se comprometeu exatamente, convidou a Gabriel a chegar num ângulo mais afastado da sala e perguntou para ele, por que não tenta o espiritismo? Né? E aí ele fala, conheço ultimamente alguns casos intrincados que vão sendo resolvidos com êxito pela psicoterapia. E aí ele ficou vendo aquilo tudo, né, porque o caso estava tão ruim, e aí o esposo perguntou, poderá me orientar? Porque ele já aceitou de imediato. Olha só que coisa boa, né? Esse espírito chegou junto do médico, intuiu o médico para que o médico chamasse Gabriel no canto da sala para que ele pudesse manter essa conversa. E ele aceitou, isso vem ser o quê? A ação intercessória da espiritualidade superior, porque eles se utilizam de tudo que eles podem para eles poderem ajudar a gente. E essa ação intercessória, ela é feita constantemente, e a gente tem que estar ligado, tanto boa quanto ruim. Essa influenciação a gente sofre o tempo inteiro, né? Porque o Livro dos Espíritos mesmo fala que os espíritos nos manipulam muito mais do que nós podemos imaginar. E eles não perdem a oportunidade de ajudar. E o que Gúbio pede para André Luiz, né? Quando eles estavam ali já conversando com o médico já de saída, ele fala com esse que o Maurício era o nome dele, que era o tal especialista que ficava junto com o médico, para que ele acompanhasse o médico até a casa dele para observação, porque também a Gúbio não deixava perder uma lição. E tão logo terminasse que ele voltasse rapidamente para continuar lá com Margarida, e assim André Luiz fez. E uma coisa muito importante, e quem era esse guia, né, que ajudava ele? Tinha sido enfermeiro do médico antes. E ele dizia que e no que ele desencarnou, ele continuou como enfermeiro do médico desencarnado, amparando ele nas tarefas dele. Olha que interessante, né? Como tudo tem uma ligação. E o mais importante é que todos os médicos, ainda mesmo quando materialista, que não acredita em nada, totalmente impermeável à fé religiosa, eles contam com os amigos espirituais que os auxiliam, mesmo eles não acreditando em nada. Por quê? A saúde da humanidade é uma das coisas mais preciosas para o plano espiritual. A esfera espiritual há sempre medidas de proteção à saúde das criaturas quando é possível, quando tem esse acesso, né? Se os médicos orassem, olha só que ligação que ele ia fazer com o alto, tudo ia ficar melhor. Se o paciente, toda vez que fosse ao médico, orasse pelo médico dele,
os diagnósticos e as receitas seriam muito mais precisas, né? Porque se você está com um grupo de espíritos que não te querem bem, aí esses espíritos se blindam. E o médico não consegue te dar um bom diagnóstico, nem uma boa receita. E as profissões... Ai, meu Deus, deixa eu ver o tempo. Tá. E as profissões missionárias na Terra é o professor, que tira a escuridão da ignorância, o médico, que tira as doenças e as dores, e o enfermeiro, que cuida da gente, quando a gente está todo lá costurado, todo ruim, não é verdade? Então, são as 3 profissões missionárias que nós temos na Terra. E aí chegaram na casa do médico, né? Saíram da casa de Margarida, acompanhando o médico, mas com Maurício, que era o enfermeiro. E aí o André Luiz descreve, que eu gosto sempre, ele sempre descreve a paisagem, né? O jardim era lindo quando ele entrou na casa, mas transbordava fluidos desagradáveis. A residência era confortável, mas o clima doméstico era perturbador. E qual era o interesse do Maurício, esse especialista, em relação a esse médico? Qual era o objetivo dele estar do lado desse médico? Aí ele mesmo fala, que o nosso amigo se enfronhe nas questões da alma, a fim de aperfeiçoar-se na tarefa juntamente enferma. Então, a intenção dele era que conduzisse a ele como tipo assim, um psicólogo. Não só olhar o corpo como doente, né? Ver o que acontecia na mente para que a mente gerasse aquele tipo de doença. E ele ainda fala, por isso, encaminhamos por vias indiretas livros e publicações a respeito do assunto. E aí a gente fala, nossa, eu estava falando que eu precisava saber desse assunto, dei maior sorte que eu encontrei o livro na biblioteca. Não foi você que encontrou o livro, não, foi o livro que te encontrou. Não é verdade? Encontrei por um acaso um amigo que eu estava precisando saber que eu queria fazer esse curso. Você não encontrou por um acaso aquele amigo, foi posto no teu caminho aquela pessoa. Porque a gente tem que entender, e acaso sem querer na lei de Deus não existe. Tudo tem um propósito, tudo tem um objetivo. E o objetivo de Maurício era encaminhar esse médico para, tipo assim, devia encaminhar para a Joana de Ângeles, né? Tudo ligado ao psique. E aí Saldanha relata a vida do médico para o André Luiz. O médico, que ele tinha sido casado, e aí estava viúvo, e ele falou, ele não suportou a viuvez. Depositou há 5 anos, desposou há 5 anos, uma jovem que lhe exige pesados tributos à maturidade responsável. A primeira esposa, desencarnada, deixou 2 rapazes e permanece ligada à organização doméstica que considera sua propriedade exclusiva. Aquele negócio, o pai casou, tinha 2 filhos, e a mulher veio para dentro da casa com esses 2 filhos, né? Por mais que o nosso trabalho se acentue, ainda não conseguimos retirá-la com proveito da casa, porque o pensamento dos filhos, em conflito com o pai e com a madrasta, lhe invocava a atuação de minuto a minuto. Por isso que eu falo, a gente fica... O pensamento faz assim, ó, puxa, atrai o tempo todinho. E o ambiente era o quê? Imensamente refratário a qualquer influenciação de Maurício, porque aquilo ali era uma praça de guerra, né? Aquela esposa espizinhada, com os 2 filhos, arranjando problema de todo jeito e forma, e Maurício não tinha como influenciar. Tanto é que tem uma parte no livro que Maurício conta que ele tentou influenciar o médico para que ele orasse, para que a ambiência da casa fosse boa. A discussão foi tão grande que ele se tornou refratário imediatamente. Aí, a ex-dona da casa, a primeira esposa já falecida, em singular posição de revolta, ali se achava abraçada aos 2 filhos moços de seus 2 anos, dos seus 18 anos, mais ou menos. Então, ela ficava ali dentro, ela também não saiu de dentro da casa dela, assim como o instrutor lá que estava acompanhando o Rubio não saiu de dentro da casa
da mulher que viu o filho acontecer isso tudo. E fios de força magnética ligavam a mãe e o infeliz. Então, eles tinham uma simbiose tão grande que eles eram ligados por fios que eles mesmos não conseguiam se desligar, porque eles estavam ligados pelo pensamento e incapazes de receberem a influenciação restauradora de Maurício, porque eles estavam tão voltados para o ódio, para a revolta, para os ciúmes, que eles viviam constantemente em vibração inferior dentro da casa. E essa vibração não deixava que Maurício ajudasse eles de forma nenhuma. Aí a importância do evangelho no lar, né? A importância de nós higienizarmos a nossa casa, pelo menos uma vez por semana, de todos os nossos pensamentos, palavras e ações ruins. Estar dentro da nossa casa, uma vez por semana, o espírito de alta envergadura, ou pelo menos acima da nossa já está ótimo, para nos intuir, para nos ajudar, para a gente abrir. Eu faço meu evangelho com aleatório. Abrir naquela página que a gente precisa ler, porque aquela página que a gente está lendo já é uma instrução que a gente precisa ter naquele dia, né? Que a gente consiga fazer uma oração, porque é a oração que eleva. E o evangelho no lar, gente, eu, pelo menos, quando as coisas ficam mais difíceis, eu faço evangelho no lar todos os dias. Porque evangelho no lar, passe, prece, nunca é demais. Água frutificada. Água frutificada é aquela rocha que todo mundo, quando fosse beber, eu vejo as pessoas tomando água frutificada, toma assim como se estivesse bebendo água. Água frutificada é remédio do plano espiritual, que a gente tem que fazer uma oração, agradecer a Deus, que ali esteja todo o medicamento para o nosso corpo, para o nosso espírito. E beber em prece, para que essa água seja que nem uma rocha, que venha descendo pela nossa garganta e chegue no nosso coração. E muitas das vezes é feito de uma forma tão mecânica, enfim, né? Nesse ínterim, a pequena família se reuniu ao redor da mesa posta, que já estava na hora da janta. E André Luiz relata: a segunda esposa do médico me impressionou pelo apuro da apresentação. Era uma mulher chiquérrima. A pintura do rosto era admirável, o traje elegante era sóbrio, as joias discretas, o penteado harmonioso, mas rodeava substância fluídica deprimente. Halo cinzento denunciava-lhe a posição de inferioridade. É o que a gente chama de áurea, né? Tem gente que chama de áurea. Senti a áurea da pessoa, uma áurea carregada. Porque a gente sente. Quem tem esse tipo de mediunidade, você percebe uma pessoa quando a pessoa é densa, mesmo com toda aquela aparência de linda, de delicada, de agradável, mas o perispírito denuncia, porque o perispírito é plástico. E conforme a gente vai se... Você vê, a gente não vê espírito de luz feio, né? Todas as imagens que nos apresentam do plano espiritual, dos espíritos que já chegaram numa determinada envergadura, ninguém tem uma verruga no nariz, não é? Ninguém tem uma boca torta nem um dente estragado. Porque o fluido já é diferente, a vibração daquele espírito já é diferente, né? Tudo que envolve nele é diferente, como Maria, né? Maria, para receber a mãe de Jesus, uma das qualidades de Maria é que já não passava mais na mente dela nenhum tipo de pensamento inferior, nenhum. Olha como essa pessoa galgou para poder receber Jesus como mãe. Porque a gravidez dela tinha que corresponder ao mundo celeste do qual ele vivia. Olha só a elevação de Maria, né? E já foi feito um retrato de Maria belíssima, e Jesus se assemelhava com ele, belíssimo. Então, o nosso perispírito, quanto mais a gente vai evoluindo, mais o perispírito vai ficando bonito, mais o perispírito vai ficando iluminado. Vê também no caso do irmão Jacó,
que ele, por mais que ele trabalhasse, fizesse, ele chega no plano espiritual quase que sem luz nenhuma. Porque não importa trabalhar muito. O que importa é trabalhar com amor, é trabalhar com dedicação, mas não passando como um trator por cima das pessoas, né? Não se negando a conversar com aquele aflito que está ali desolado. É fazer o trabalho com amor. Nem que seja carregar um copo daqui para ali, mas que essa tarefa seja feita com amor, que seja feita com dedicação, que a casa espírita ou o tempo de oração, seja qual for, não perca a qualidade do amor colocado em todas as tarefas, até lavar o banheiro, né? Que seja lavado com amor, né? Que seja retirado todos os fluidos ruins, que nesse local, quando a pessoa que vier utilizar, que seja banhado de boas energias. Isso tudo é feito com amor. A gente só acha que as coisas são feitas em um universo muito grande, né? Lavar uma louça. Imagina lavar uma louça em oração, lavar uma louça. Prazerosa eu já não ousaria tanto, né? Que lavar louça é uma coisa ruim. Mas que a louça seja colocada, seja impregnado pelo menos boas energias. Quando você botar uma comida num prato que seja lavado, pelo menos que não esteja com raiva, né? A tua comida vai estar sendo colocada num local e que ali tenha sido plasmado por você bons fluidos. Ai, meu Deus, deixa eu andar. Então, tudo é pensamento. E aí ele fala, terminando o repasto, a jovem mulher buscou o sono de sesta num divã largo e macio. E aí ele começa a falar. Entregue ao sono, né, ao descanso, a senhora torna-se irreconhecível. Você podia clicar mais uma vez, por favor? Lavar louça é terapia, o que é de higiene que colocaram aí? Que não deu para ler direito. É mesmo, gente, gostei da frase. Lê para mim, por favor. Lavar a louça é terapia de higiene? Lavar a louça é terapêutico. Hã? Lavar louça é terapêutico. Isso, também concordo. Ainda mais se levar o pensamento, fica melhor ainda. Eu sou meio desastrada, eu quebro quase que a metade da louça. Então, acho que me dá vontade, eu não devia ter jogado tudo no lixo, né? Olha o trabalho que me deu. Mas eu lavo louça também. Eu lavo com amor, não com paixão. Só com amorzinho. E um amorzinho bem pequeno, sabe? Não é aquele amorzão, não. Um amorzinho. Ainda estou treinando. Quando eu vou lavar meu copo, que esse copo seja bem energizado para eu beber água aqui, que ela se fluidifique. Ainda mais eu com dor de garganta e dá certo, sabia? E aí, quando a senhora torna-se irreconhecível, estampava no semblante os sinais de bruxas dos velhos contos infantis. A boca, os olhos, o nariz, os ouvidos revelavam algo de monstruoso. Olha só, né? Uma figura maravilhosa que ele descreve assim, que vê-la, né? E quando ela se desdobra numa bruxa. E aí Maurício esclarece o fenômeno. O homem e a mulher, com os seus pensamentos, atitudes, palavras e atos, criam, no íntimo, a verdadeira forma espiritual a que se acolhem. Cada crime, cada queda, deixam aleijões e sulcos horrendos no campo da alma. Tanto quanto cada ação generosa e cada pensamento superior acrescentam beleza e perfeição à forma perispirítica. Porque o perispírito, ele é plástico. Então, a gente vai modificando o nosso perispírito. Na medida que a gente se evolui, também a gente vai... A cada encarnação, a gente vai evoluindo, vai chegar um momento que a gente não vai mais adoecer. Porque nós não geramos nada para que nós pudéssemos adoecer. Porque as nossas doenças físicas, elas vêm da alma. Vêm de situações menos boas ou incorretas que nós cometemos nas encarnações pregressas, né, pretéritas, e muitas delas na atual. E aí adoecemos. Pressão sobe, fica diabético, começa a ter artrite e artrose. Muitas dessas doenças são doenças reparadoras, né? Conforme Chico Xavier falava, doença amiga, né? E que nós temos que entender e agradecer
Tipo assim, ai, minha perna está doendo. Ai, que bom que eu tenho perna para estar doendo, né? Porque a gente podia não ter a perna, né? Agradecer cada cantinho do corpo, porque cada pedacinho nosso faz falta. E quando esse pedacinho estiver enguiçado, a gente entender que ele está ruinzinho e agradecer por ainda tê-lo e agradecer por poder estar passando por aquilo. E aí eu botei aqui como ilustração, pode apertar mais um? O livro em que o Oscar Wilde nos conta a história do retrato de Dorian Gray, lembra que foi até transformado em filme? Que ele adquiria a forma horrenda e a expressão imediata do dono que se alterava intimamente na prática do mal. E aí, já terminando já na nossa aula, após dormir, a segunda esposa se ausenta da casa desdobrada, e esta irmã desventurada permanece sob o império dos espíritos gozadores e animalizados que por muito tempo a terão em lastimáveis desequilíbrios. Acreditamos que ela, sem fé renovadora, sem ideia santificante, sem conduta digna, não se precatará tão cedo dos perigos que ocorrem e somente se lamentará de chorar, aprender a transformar-se para o bem, quando se afastar, em definitivo, do vaso da carne, na condição de autêntica bruxa. Então, isso aí é dito, André Luiz nos conta, e conforme obedecendo às instruções de Gúbio, após a lição, o tempo de André estava esgotado e Minuto exigia pronto regresso para a casa de Margarita. E assim foi a nossa aula de hoje. Os 2 capítulos a gente tem que espremer, porque ele tem muito conteúdo, né? Alguém tem alguma dúvida? Alguém queria tirar alguma dúvida, alguma coisa assim? Sim, não, sim, não. Não? Ninguém levantou a mão. Não ter dúvida, eu fico preocupada, porque ou entendeu tudo ou não entendeu nada. Eu estou nervosa, gente. Não, deu para entender tudo. Deu? Sim, deu para entender tudo, sim. Então Foi tá. ótimo. Obrigada, 2 Serrana. minutos. Oi? Muito obrigada, viu? Obrigada como Você tem uma sempre. didática muito boa. Que Não mais? viu? Fala Nós- aqui. Você tem uma didática muito boa. Ah, obrigada, querido. É que eu vejo você balançando, aí você sai da tela, eu vejo você na Simone. Aí eu tenho que ficar assim. É materialização aqui na hora. Aqui. É na hora, gente. É uma coisa que é um espetáculo. Então, Marco, ter sido clara na aula de hoje, que foi uma aula muito rica, né, a respeito de não, pensamento. muito. Esse livro é muito rico, né? Não acredito nem que eu estou à altura desse livro. Claro que, nossa, Né, a gente aprender a dormir, a viver o dia bem, para a gente poder, quando dormir, desdobrar bem. Né? A gente manter o nosso pensamento o dia inteiro bom, para quando a gente desdobrar, a gente ir para lugares bons. Porque não adianta a gente ter um dia de inferno, chegar de noite, a gente não vai para lugar tranquilo, não. A gente vai para o inferno que a gente criou o dia inteiro. Né? Sempre em mente, só falta um minutinho, a responsabilidade que nós temos que ter com os nossos pensamentos. Fala, Rosane. Eu não sei se você foi à palestra de hoje. Não. Da Regina Lasnessa, e hoje foi só sobre sonhos. Então, tudo isso que você está falando, ela disse a mesma coisa. Então, assim, porque eu tive um pesadelo, quando a gente tem um pesadelo, a gente volta correndo com medo. Então, tudo isso é um reflexo do seu dia, né? Dos seus pensamentos. Aí ela falando assim, tem gente que pega um pouco antes de dormir, liga a televisão, vê um sei lá o quê, um serial killer. E você acha que você vai sonhar com o quê, gente? Então, poxa, um pouquinho antes, vai ver o seu filme? Veja o seu filme. Ninguém está dizendo para não ver essas notícias. Ninguém está falando nada disso. Mas, assim, antes de deitar, pega ali, abre o Evangelho, lê uma prece, faz uma oração, pede ajuda, que você seja levada por um bom lugar, sabe? Então, assim, os nossos pensamentos são muito importantes. A gente é o que a gente pensa, então a gente tem que tomar
cuidado. A gente tem o vigiar e orar tem que ser sempre, porque se a gente não tiver atenta, a gente, cai. E a palestra foi sobre isso. Achei interessante você ter falado isso. Jesus falava, o problema não é o que entra da boca, é o que sai da boca. E o que sai da boca passa pelo pensamento. Né? Não tem aquela história, falei sem pensar. Não, pensou e pensou muito, esperou uma hora apropriada, uma hora de raiva e colocou para fora aquilo que pensa, né? Então, vamos dominar nossos pensamentos para que a gente possa desdobrar bem, vamos controlar o máximo que a gente puder, que tem dias que são difíceis mesmo, né? Mas, por mais difíceis, vamos tentar fazê-lo um dia melhor, né? Entrar em pressa. É fácil? Não é fácil, gente. Mas Jesus nos mostrou que seria difícil mesmo. A gente reclama, não sei por quê. Né? É difícil, é complicado, os nossos inimigos, nossos defeitinhos gostosos, é o que mais nos atrapalha, é o que a gente não quer abrir mão, mas que tem. E a gente tem que ter. Gente, o tempo acabou. Pronto, é só isso. O Marco está com um probleminha na câmera, ele vai fazer a prece para a gente, mas Estou aqui no microfone, tá? Mas a câmera não quis funcionar hoje, não, por algum motivo. Não tem problema. Vamos dar a prece final, gente? Vamos lá. Pai de infinita bondade, espiritualidade de luz, mais um encontro especial, mais um encontro que traz tantas reflexões, tantos ensinamentos para cada um de nós. Agradecemos a oportunidade dada pela espiritualidade, dada pela nossa querida amiga Serrana, de perceber, de aprender, de enriquecer o nosso conhecimento com um livro tão rico de informações, de ensinamentos como Libertação. Que essa mensagem, que esse trecho final do encontro, falando sobre essa questão do orai, vigiai, o cuidado com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, com tudo aquilo que emanamos no nosso dia a dia, com tudo aquilo que desejamos no nosso dia a dia, que possamos, nas escolhas, nas caminhadas, nas opções que fazemos, sempre lembrar dessa espiritualidade, sempre lembrar do ensinamento do Mestre Jesus, sempre lembrar de tudo aquilo que nos é passado, que nos é guiado pelos nossos protetores, os nossos anjos protetores, aqueles que cuidam de cada um de nós. E que possamos, acima de tudo, nos reunir de novo a cada encontro, com tanto cuidado e amor preparado pela nossa querida amiga Serrana. Gratos estamos por mais esse dia e que possamos estar juntos a cada oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Um excelente mês a todos. Muito obrigado a todo mundo que está presente. Serrana, um beijão. Beijo, gente. Bom mês para vocês. Obrigada. Beijo, gente. Beijo. Tchau. 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 Tchau, obrigada. Obrigada.